E gravando. Tudo bem. E, não, é isso, gente. Não, é bom a gente ter algum retorno. Eu acho que na estatística 4, a gente teve já um feedback positivo do pessoal, dizendo que essa coisa de poder voltar a assistir a aula, voltar, né, assistir de novo algum pedaço, ou voltar, enfim, e assistir a hora que quer e tal, era uma coisa boa. Mas eu achei que a coisa da participação estava muito aquém do que eu esperava. E aí agora eu acho que com a plataforma a gente conseguiu melhorar um pouco essa semana. Vocês já tiveram mais, né, coisas que não eram as perguntinhas aí para a gente ficar discutindo. Vocês tiveram a prática, tiveram o vídeo da aula e o vídeo da prática. Eu já vi que a minha pergunta foi fácil demais. E a próxima vai ser mais difícil, prometo. Mas eu acho que a ideia dessa abordagem remota, acho que tem que juntar, né, as duas coisas. O lado que eu acho que é legal, e para mim a grande motivação de gravar essas aulas é que eu nunca mais na minha vida vou dar essas aulas. Alguém diz, não, professor, vamos dar esse curso? Vamos, já, pode começar o curso agora, está pronto, está lá, clica play e vai. Mas eu acho que justamente, quer dizer, eu acho que esse processo ele se completa com uma plataforma do tipo dessa que a gente está usando, que a gente consegue interagir, que a gente consegue colocar as dúvidas e ter uma interação mais continuada ao longo do processo, que não seja só esse momento né, que a gente tem programado uma vez por semana aqui e tal, que a gente possa estar trazendo perguntas e coisas, enfim. Mas então é isso. Estamos aqui. E aí, eu tinha pedido para o Cauane começar a nossa conversa hoje, com foco na prática, e depois a gente entra em outras dúvidas mais gerais e tal. Beleza, boa tarde, gente. Depois eu me atrapalhar no link aí. Bom, vocês conseguiram terminar, fazer a prática, tudo certo? Estava lá, conseguiram baixar o banco, tudo bem? Tá. Então, eu vou abrir aqui a prática no meu computador, e aí a gente vai fazendo umas perguntas, vai fazendo a coisa meio junto, vamos trabalhando junto, interpretando junto, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Bom, gente, vamos lá. Tá, então, começando aqui com o que a gente fez, o primeiro passo da prática foi mais ou menos a gente aprender a estrutura do banco, né? Embora vocês já estejam bem acostumados com essa estrutura de banco, porque o Aloysio vem falando nas aulas bastante tempo, essa estrutura das creches, das crianças, enfim. Mas então, a gente vai usar esse banco como primeira prática, a gente decidiu usar esse banco, até porque vocês já estavam familiarizados com ele, né? Então, seria mais fácil ter o primeiro contato com os modelos multinível a partir desse banco aí, tá? E aí, bom, aí a gente começa a prática com uma pergunta bem simples, que a gente discutiu bastante na última aula, que foi uma coisa mais conceitual mesmo. Então, quem é que me ajuda aqui nessa primeira pergunta? Nosso estudo tem 2 níveis, né, creche e crianças, de forma intuitiva, assim, sem a gente abrir banco de dados nenhum. As crianças estão organizadas dentro das creches ou as creches dentro das crianças? É que me responde isso. As crianças dentro das creches. Beleza. Então, né, bem intuitivo, né, gente? Não teria como ser de maneira contrária. E a gente pensando dessa maneira lógica, assim, a gente conseguiria
identificar a estrutura dos bancos que a gente vai trabalhar, os bancos multinível, só com esse questionamento lógico mesmo, o que pode estar inserido dentro do que, né? Então, qual tipo de unidade está inserida de outra unidade. Nesse caso aqui fica bem claro que as crianças estão inseridas dentro da creche. Alguma dúvida sobre isso? Alguém pensou em algum modelo multinível em que isso não seria tão imediato, assim, essa interpretação? Não? Tá. Eu gostei que no último, depois da última aula, até o pessoal veio conversar comigo, com relação àqueles modelos que a gente estava discutindo, onde o indivíduo seria o terceiro nível, né, do modelo. E aí o pessoal começou a pensar em umas coisas bem específicas, assim. Acho que me lembro que um exemplo foi da Luísa, que deu, eu acho, que era o indivíduo do terceiro nível. Dentro do indivíduo a gente tem diversos órgãos, e dentro dos órgãos a gente tem determinadas células lá dentro. Então, seria um exemplo de um modelo multinível de 3 níveis, né? Onde o indivíduo é do terceiro nível. Então, assim, mesmo com essas organizações meio estranhas, que podem parecer estranhas, assim, com o indivíduo sendo do terceiro nível, ainda assim tem essa lógica, né, que nos organiza a cabeça para entender os nossos dados, tá? Bom, passando aqui para a segunda parte, eu pedi para vocês rodarem esses comandinhos aqui, tá? Então, para a gente ordenar o nosso banco de acordo com creche, com criança, para a gente também ordenar as observações de acordo com essa mesma organização, creche e criança, tá? Quando vocês fizeram isso, vocês conseguiram perceber como que esse banco está organizado? Alguém consegue me dizer como é que descreveria os dados organizados no Stata que identificariam essa estrutura em 2 níveis? Depois de ordenado, Cauê? Depois de ordenado, isso. Você começa com o número das creches, e aí você vai ter, por exemplo, todas as repetições, acho que a primeira creche era 2, né? Então você vai ter todas as crianças que pertencem à creche 2 aparecendo primeiro, ou seja, na coluna da creche vai ter 2 repetido, e aí depois vai ter as crianças ordenadas de acordo com o ID da criança dentro desse nível da creche. Aí a hora que termina a creche 2 vai para a próxima creche, na ordem do ID da creche também. É isso aí. Então, só para a gente falar da mesma língua, é isso aí que o Thiago falou. Deixa eu ordenar isso aqui para a gente ficar. Então, gente, aqui. Então, é isso que o Thiago falou. Esse banco aqui ele tem uma estrutura multinível, porque a nossa unidade de nível 2 é creche, né? Aqui, então, repetido. Então, toda a primeira creche é a creche número 2, que vai até aqui. Depois a gente começa com a creche número 3, que vai até lá. E dentro de cada creche a gente tem a variável que identifica cada uma das crianças, tá? Então, quando vocês têm um banco mais ou menos assim, onde tem uma repetição, e aí depois uma variação dentro dessa repetição, a gente identifica que ele tem uma estrutura hierárquica ali dentro, embutida, tá? Então, é sempre bom vocês organizarem o banco de vocês dessa maneira, sempre da unidade mais alta para a unidade mais baixa, porque aí, no mesmo momento que vocês olham o browser do banco, vocês já conseguem identificar quais estruturas estão inseridas dentro das outras, né? Então, é bem isso aí que o Thiago falou, tá? Como a gente só tem 2 níveis, ficou fácil de identificar. Se a gente tivesse um terceiro nível aqui, a gente poderia adicionar uma variável aqui, né? Que se repetiria ao longo das creches. Vamos pensar um município, tá? A gente teria uma variável fixa aqui para município. Então, as creches 2 e 3, digamos que seja do primeiro município. E aí essas variações vão acontecendo nas unidades de níveis mais baixos, tá? Beleza. Então, aí a gente apresentou para vocês o comando, né? Vou dar uma aumentada nisso aqui. O comando para rodar um modelo multinível de maneira linear, tá? Então, o comando que a gente usa é esse comando mixed, tá? Olha, Oi, vai lá. desculpa, por favor, é uma curiosidade. Você pode voltar lá no, como chama, no banco ali para ver uma coisa. Tá, eu gostaria de saber por que a variável classe só tem um para todas as observações. Não varia, não tem variação, não sei. Gostaria de saber por que será. Aloysio.
O banco é teu, vamos lá. Porque nesse exemplo, Matias, a gente está trabalhando só com as crianças do berçário. No estudo como um todo, nós temos três classes, né, com 3 faixas etárias diferentes. A gente tinha era o berçário, como é que a gente chama? Berçário infantil. Jardim? E blá, blá, blá. Agora eu não estou me lembrando. E que eram codificados como 1, 2 e 3. Então, como nesse banco só tem o berçário, são só as classes das crianças até, em geral, 13, 14 meses, então a gente só tem um aqui. E é uma dinâmica interessante nas creches, porque do berçário para o... como é que eles chamam? Para o infantil, eu acho. Agora me deu um branco aqui do nome. Não é maternal? Maternal, desculpa. É berçário maternal e infantil. Isso mesmo, obrigado. Entendi, obrigado. Do berçário para o maternal, não tem uma quebra de idade muito clara. Quer dizer, é assim, a criança fica no berçário até a hora que ela está andando com firmeza. Na hora que ela começou a andar firme, ela vai para o maternal. Só a curiosidade, né, de quem trabalhou muito com essa coisa da creche. Dali para frente, aí é por idade. Aí chegou lá, fechou 2 anos, do maternal vai para o infantil, por aí vai. Mas é por isso que está só um, porque esse banco só tem o berçário. Obrigado. Beleza. Bom, se tiverem dúvida, vão me interrompendo, tá, gente? A gente vai conversando. Bom, então eu apresentei para vocês aqui o modelo, né, para um modelo linear, multinível. Tá? Então, ele vai ter sempre essa estrutura, desfecho, exposições, e aí cada um dos níveis ele é separado por essas 2 barras verticais aqui. Tá? Então, a gente vai sempre usar 2 barras verticais e começar do nível mais alto, depois do nível mais baixo, e assim por diante. Tá? Bom, então o primeiro passo foi a gente ajustar esse modelo contendo só o intercepto, tá? E já considerando essa estrutura hierárquica em 2 níveis, tá? Então, acho que vou rodar esse comando aqui para vocês, para a gente conversando sobre isso. Aqui. Bom, vamos lá. Quem é que me ajuda a interpretar esse output aqui? Eu posso? Vai lá, Luiz. A primeira coisa que a gente vê lá acima é que tem 555 observações, que seria o número de crianças, né? Subiu um pouquinho para aparecer isso. Isso. E o número de grupos, que nesse caso seriam as creches, que seria 40. Então, a gente teria 555 crianças organizadas em 40 creches. Luísa, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque você começou pelo lugar-chave. Isso, do ponto de vista de análise multinível, é super importante. Quer dizer, quando eu organizo os meus dados, eu sei que eu tenho 555 crianças organizadas em 40 creches. Então, quando eu ajusto o modelo, isso aí tem que estar, né, refletido aí. Continua, desculpa. E quando a gente vê o modelo, apenas com o desfecho, né, se considerar exposições, ele indica que a média das cores E, de peso para a idade, nesse caso, dessas crianças é menos 1,06, ou seja, que em média as crianças estão um desvio padrão abaixo da média prevista pela população de referência que a gente esteja usando. E outra coisa para a gente olhar seriam as variâncias, né? A gente vê que a variância do nível 2, ela é 0,32, e do nível 1, ela é 0,88, que seria o esperado, né? Que tenha maior variabilidade no nível 1 que no nível 2. Ótimo, beleza. E aí já
para a gente trazer um pouco da nossa interação que teve lá no Classroom. A Bianca fez uma pergunta, inclusive, sobre naquela questão que o Aloysio tinha postado, que era um modelo de 3 níveis, só que não tinha uma variável de nível 2. Tá? Então, a gente pode fazer a gente pode trazer aquela tua pergunta, Bianca, para esse caso aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um dado organizado em 2 níveis, certo? Só que a gente só tem uma variável, claro, agora só o nosso desfecho, uma variável de nível 1. Tá? Então, não necessariamente a gente tem que ter uma variável preditora para cada um dos níveis que a gente está considerando nos nossos dados. Tá? Isso vai depender muito da nossa pergunta de pesquisa, né? E o que a gente está querendo analisar e até mesmo o que a gente está querendo controlar, né? Naquela associação que a gente está rodando. Tá? Cauane. Vamos lá. Quem falou primeiro? Vamos, Bianca, primeiro, então. Sim. Deixa eu aproveitar, se não for agora, e depois você responde. Tá. Eu entendi a tua resposta lá perfeitamente, claro. A minha dúvida agora é na sintaxe. Tá. Digamos que eu queira avaliar 2 preditores. Um preditor está no nível 1 e um preditor está no nível 2. Esses 2 preditores vão depois do ZPI, ou um fica antes das 2 barrinhas e o outro fica depois das 2 barrinhas? Eles ficam antes das 2 barrinhas. Tá? Por hora, vamos aprender assim. Tá? Então, ele fica antes das 2 barrinhas, independente do nível que eles estão. Tá? Porque o stata, ele automaticamente identifica a qual nível cada um dos preditores pertence. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Por exemplo, então vamos voltar aqui para o browser. Tá? Aqui está a nossa variável de identificadora do nível 2, certo? Creche. E aqui está a variável identificadora do nível 1, criança. Tá? Se a gente pegar, já vou adiantar a próxima pergunta que eu ia fazer, tá? Mas a gente vai, vamos indo assim. Que a próxima pergunta era colocar o peso ao nascer no nosso modelo. Tá? Então, se a gente for olhar aqui no nosso browser, deixa eu só filtrar aqui para a gente ficar mais fácil de ver. Creche, criança, peso ao nascer. Tá? Se a gente olhar o nosso browser aqui, tá? Deixa eu só botar uma outra variável para ficar mais fácil. Aqui. Agora sim. Se a gente olhar aqui, o peso ao nascer, ele é fixo com relação à variável de creche ou é fixo com relação à variável de criança? Criança. Criança. Para cada criança, ó, tem um peso ao nascer diferente. Certo? Então, tendo essa variabilidade dentro de uma unidade de nível 2, o stata automaticamente identifica que essa variável aqui se trata de uma variável de nível 1. Certo? Agora, se a gente for olhar número de crianças, certo? Está aqui. Essa variável é fixa ou é variável com relação à unidade de nível 2? De nível 2. Ela é variável para cada grupo da creche ali. Isso, para cada grupo da creche. Dentro de uma mesma creche, a gente tem os valores repetidos. Ó. Mas entre as creches, elas são variáveis. Mas quando vocês podem ver aqui que os valores são fixos dentro de uma mesma creche, quer dizer que essa variável aqui se trata de uma variável de nível 2. Ela não varia conforme o nível 1. Todo mundo do nível 1 tem o mesmo valor de número de crianças. Certo? Então, dada essa organização aqui do banco, o stata automaticamente identifica qual variável pertence a qual dos níveis que a gente está avaliando. Tá? E aí a gente não precisa nem indicar para o stata se é uma variável de nível 1, se é uma variável de nível 2. Ele automaticamente, de acordo com esses valores, ele já identifica de qual nível que ela é. Tá? E aí a gente bota tudo antes das barrinhas aqui, tá? Como a gente vai ver em seguida. Tinha mais perguntas. Não sei se ficou claro. Tá bem? Cauane, esse mix, que é o comando só para regressão linear, né? E os ZPI,
Essa seria, essa linha comanda apenas com um desfecho, seria o modelo vazio, né? O que chamam modelo vazio. Então, e aqui, para uma regressão linear, eu entendo, né? Essa interpretação, neste caso, menos um desvio padrão. Mas, se o modelo, ou acho que isso vai ser visto depois, se fosse um desfecho categórico, ou dicotômico, não faria muito sentido ter um modelo vazio, né? Assim. Aí a gente vai ver, realmente vai ser uma coisa para depois, porque aí a gente vai ver esses modelos logísticos, né? E a gente tem até a opção de ver os modelos Poisson, tá? Mas aí guarda essa pergunta para depois, que aí a gente vai discutir mais adiante, tá? Vou anotar, obrigado. Tiago. Eu tenho uma dúvida nessa explicação que você estava trazendo para a Bianca, que é sobre, né, o status olhar isso automaticamente. Tá. Quando é uma variável contínua, é bem improvável que eu tenha, né, uma coincidência dessas coisas. Eu estou pensando, por exemplo, se eu tenho uma creche com poucas crianças e com uma determinada variável que é categórica no nível da criança, não tem um risco de, não, mas aí em outras creches isso vai ser diferente entre as crianças, né? Isso aí. Entendi, ok. E, Tiago, quando pode acontecer, tá? Pode acontecer de tu ter uma variável que seja fixa, tá? E aí o que vai acontecer? O status ele vai dar um erro e ele vai dizer que que determinada variável ela identifica as tuas unidades hierárquicas, tá? Da mesma forma que a tua variável que tu tá adicionando ali. Então, por exemplo, se fosse fixo dentro das creches também, por causa de uma variável categórica, que nem tu falou, tá? O status ele vai rodar um erro e vai dizer que a variável que a gente adicionou aqui, ela também identifica da mesma forma que a creche está identificando cada uma das creches. E ele vai dar um erro e vai dizer para te tirar aquela variável do modelo. Mas sim, pode acontecer, mas é difícil, né? É difícil porque tu tem que ter essa heterogeneidade das informações conforme os teus níveis. Obrigado. E a pergunta que o Aloysio fez lá no Classroom era referente para identificar quantos níveis tinha, só que olhando o modelo teórico, né? Olhando aqui no Stata, que seria mais prático, para identificar quantos níveis tem o modelo, seria a quantidade de barrinhas que tem entre... Por exemplo, aqui eu vejo que tem 2 níveis, né? Porque o nível 1 não está aparecendo, e aí tem o segundo nível identificado pelas barrinhas, né? Se tivesse mais 2 barrinhas e outras variáveis, seria nível 3 e assim... Isso mesmo. Então, sempre vai ter, quando a gente tem só 2 barrinhas aqui, esse modelo tem 2 níveis, né? Porque o primeiro nível a gente não precisa indicar para o estado. Se a gente tivesse algo assim, e aí qualquer coisa aqui, né? A gente teria 3 níveis. Tá? E sempre da maneira maior para o menor. Então, se a gente for pensar que as creches estão organizadas dentro de municípios, a gente teria algo assim. Tá? Então, o município é o nível mais alto lá, o nível 3 nesse caso. A creche seria o nível 2. E aí a gente teria o nível 1, que é o nosso indivíduo, né? A criança. No Stata, ele não é muito fácil de tu identificar. Assim, se tu bater o olho, é difícil de tu identificar que esse banco está organizado de maneira hierárquica, né? Assim, se alguém te mandar um banco e tu não souber como ele está organizado, é difícil tu identificar. Mas olhando o browser ali e conhecendo um pouco as variáveis, quanto esses valores vão variando de acordo com as tuas unidades de cada um dos níveis, a gente consegue identificar. Mas não tem realmente os I, J e K, né, que nem tinha lá na equação que o Aloysio botou no Classroom, não é assim tão imediato. Então, a gente tem que conhecer um pouco os dados para a gente identificar como eles estão organizados. Mais alguma dúvida com relação a isso, gente? Mas, Cauane, no Oi. output vai gerar uma variância também para cada nível. Também. Mas, claro, para a gente conseguir rodar esse modelo aqui, a priori a gente já tem que saber como eles estão organizados, né? Mas sim, tens razão. Uma vez com o modelo rodado, né, com o output ali, a gente consegue identificar a partir da variância. Isso aí. Porque aí, claro, quando a gente rodar esse modelo aqui com o município, uma segunda variância vai aparecer aqui, né? Uma terceira variância vai aparecer aqui.
Beleza. Então, vamos adiante. Agora a gente vai adicionar um preditor nesse modelo, né? Vamos rodar lá o comando. Quem é que me ajuda a interpretar esse output aqui? Ninguém? Mas vou eu. Posso tentar? Ah, tá, vai então, Bia. É que a gente fala demais, Rafa, aí fica só... Mas, tá. Dado que a Luísa já mostrou aquela primeira parte ali das informações, né? A cada aumento de 100 gramas no peso da criança, o ZPI aumenta em média 0,07. E é isso. É isso aí. Cauane, Oi. tenho uma dúvida. Quando a gente adiciona mais um preditor no modelo, ou adiciona 2 e assim por diante, cada preditor vai ficar ajustado entre si. Sim. Da mesma maneira como uma regressão normal. Tá? Tá. A gente roda uma regressão linear normal. Claro, em geral, a gente tem aquela pergunta específica, né, de um preditor sobre um desfecho controlando para os demais, né? Mas, na prática, se tu olhar o output, pode ser qualquer preditor sobre desfecho controlando para os demais, né? Então, é a mesma coisa aqui no modelo multinível. Independente do nível das variáveis. Tá? Obrigada. Bom, de maneira lógica, esse peso ao nascer é uma variável de nível 2 ou nível 1? Nível 1. Nível 1, né? Porque cada criança tem um peso e isso não é por creche. Poderia ser por creche? A gente poderia fazer o peso ao nascer por creche? Poderia. Na média. A média. Isso aí. Então, a gente poderia calcular uma medida agregada, né? Fazendo uma média de peso ao nascer para cada uma das creches. Aí ela se tornaria uma variável de nível 2. Tá? Bom, além do coeficiente aqui, o que mais que a gente pode interpretar quando a gente coloca um preditor no modelo? As variâncias, né? Recém estou aprendendo isso no output. Isso aí. Eu veia que o output saía cheio, eu nunca não entendia, mas agora entendi. Aí parece, agregando essa variável do peso a nascer, parece que a variância do nível da creche diminuiu. Não lembro. Vamos... Aumentou um pouquinho. Acho que aumenta um pouco, né? Aumentou um pouco. Era 3,19, nessa aqui, outra 0,316. Aumentou um pouco. Vamos fazer assim. Tá. Agora vamos lá no antigo. Então, o de baixo aqui é a variância com a adição do preditor. E esse aqui é do modelo anterior. Tá, então no modelo vazio, a variância do nível da creche, do nível 2, aumentou um pouco, mas na variância do nível individual, diminuiu, né? De 0,87 no modelo vazio para 0,72, 73. E isso diria que essa variável explica mais a variância do nível individual. Então, seria isso? É isso aí mesmo. E por que tu acha que ela explica mais do nível individual? Porque é uma variável do nível individual também. Não sei, realmente. Não respondi essa parte. Não, mas é isso aí mesmo. É uma variável de nível individual, então a gente espera que ela explique mais da variância de nível individual do que uma variância de nível superior. Tá? Então, valeu. Obrigada. Por isso que quando a gente inseriu ela no modelo, a variância da creche aumentou um pouquinho, mas nada demais, né? Mas, em contrapartida, né, a variância de nível 1, ela diminuiu mais ainda, porque agora a gente consegue explicar um percentual maior ao inserir esse preditor no modelo. Tá? Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida sobre quando que em que situações que a gente calcula o coeficiente de correlação entre grupo
se é só antes de colocar preditores no modelo, para saber o quão correlacionado está, ou se costuma calcular após inserir vários preditores também. Assim, qual seria o momento e o objetivo de calcular o coeficiente de correlação entre a grupo? Tá. Na verdade, isso vai depender do teu objetivo do estudo, né, Eduardo? Enfim, por exemplo, tem algumas perguntas de pesquisa que estão interessadas na variância, tá? Ou seja, tipo, quanto as tuas unidades amostrais ali, das tuas unidades de cada um dos níveis, elas diferem entre si ou são similares entre si. Tá? E aí, se tu está interessado nisso, tu pode fazer da mesma maneira como a gente faz uma regressão ajustada para diversos fatores, a gente poderia inserir preditores no nosso modelo para ver como esses preditores impactam, tá, na tua correlação intragrupo ou entre os grupos. Tá? Então, depende. Tudo vai depender da tua pergunta de pesquisa. Da mesma forma como a gente faz uma medida de associação bruta e ajustada, né? Dependendo da nossa pergunta de pesquisa, a gente vai adicionar mais preditores ou menos preditores, mas isso tudo vai depender do teu objetivo. Né? Se o objetivo é analisar o coeficiente ou se o objetivo é analisar a variância entre os grupos, né, e a similaridade entre eles, alguma coisa assim. Mas dá para ser feito tanto antes, com um modelo vazio, assim mesmo, só com disposição e desfecho principais, quanto adicionando outros preditores para ir impactando, né, ou explicando mais dessa variância que vai nos restando. Beleza. Posso só meter um pouquinho a colher aqui, Cauane? Vai lá. Essa ideia na verdade, da correlação intragrupo, né, é uma coisa meio de duas faces da mesma moeda, né? A gente, quando faz esse tipo de análise multinível, né, frequentemente é importante a gente ter uma ideia de quanto da variabilidade total os teus níveis que não são o nível nível individual, quanto eles, né, carregam da variabilidade total. Então, tem muitos casos, né? Por exemplo, eu lembro de um estudo, anos atrás, que a INAH fez, que era uma intervenção nutricional, e é um tipo de intervenção muito comum em serviço de saúde, né? Quer dizer, a ideia da intervenção era o quê? Treinar pediatras de unidades básicas de saúde para orientar as mães com relação à alimentação dos filhos, etc. e tal, para diminuir a desnutrição. Então, veja, eu tenho um estudo que eu tenho uma série de crianças que vão receber orientação de um pediatra que trabalha numa unidade de saúde que, em alguns casos, tem mais de um pediatra, e a aleatorização dessa intervenção é feita por unidade de saúde, né? Por uma série de questões práticas, inclusive. Quer dizer, você aleatoriza as unidades de saúde para a intervenção ou controle, e dentro das unidades de intervenção você vai lá e treina os pediatras para fazer aquele tipo de aconselhamento nutricional. Então, isso vira uma estrutura naturalmente hierárquica, até porque a tua intervenção nesse caso, né, se a gente pensar que eu tenho criança, pediatra e unidade de saúde, a minha intervenção é uma variável de que nível? Nível 2. 2? Quantos níveis eu tenho nesse... 3, individual, pediatra e UBS. Isso. A intervenção... tá. Nível 1. Me perdi. Me perdi.
Vamos lá, A quem randomização. mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Não sei se eu entendi bem, mas a randomização foi por UBS. Isso. Então, acho que é o nível 3. Então, essa vai ser, né, a variável intervenção ou controle, que é a minha variável de interesse nesse estudo, vai ser uma variável de nível 3, né? Porque todas as crianças dentro de uma mesma unidade básica de saúde vão ser intervenção ou vão ser controle. Então, eu tenho lá uma variável de intervenção que é de nível 3. E uma das coisas que a gente faz, quer dizer, qual é o primeiro modelo que eu vou ajustar nessa hora, né? Eu vou pegar, vou montar o meu banco de dados e vou ajustar um modelo que a primeira coisa que eu vou querer olhar é uma variável de nível 3, que é a intervenção ou controle, né? Quer dizer, por enquanto, para começar, eu estou curioso para saber se a intervenção faz alguma diferença. Então, eu tenho lá uma variável de nível 3, que vai entrar nesse modelo, e uma das coisas que eu vou querer ter ideia é o seguinte, quer dizer, essa estrutura hierárquica, o quanto da variabilidade total está grudada lá no nível 3, né? Porque se a minha intervenção funciona e tem um efeito grande, o que vai acontecer com a variabilidade do nível 3? Vai ser grande ou vai ser pequeno? Grande. Não. Né? A ideia disso é Para mim, pequena. parecida com uma análise, um problema de análise de variância, né? Quer dizer, a variabilidade de nível 3 é o quê? É a diferença de cada unidade de saúde em relação à média geral. Se a minha intervenção funciona, eu vou ter uma diferença grande da média do score Z de qualquer coisa que eu estou medindo lá nutricional, eu vou ter uma diferença grande entre creche controle e creche intervenção. E a média de todo mundo vai estar no meio do caminho. Então, quanto maior o efeito da minha intervenção, mais diferença vai ter entre creche intervenção e creche controle. E com isso, a minha variância do nível 3 vai crescendo, né? Porque a média de uma creche, de uma unidade, em relação à média geral, de um lado dos controles vai ser para um lado, do lado da intervenção vai ser para o outro, e eu vou ter uma variabilidade de nível 3 que é grande, né? Porque eu tenho um efeito importante que diferencia unidade controle de unidade intervenção. Então, de saída, quando eu olho a estrutura do dado e vejo que a variabilidade de nível 3 é muito pequenininha, eu já tenho uma ideia de que, né, o espaço para eu encontrar um efeito da intervenção é pequeno, porque a variabilidade total é largamente entre as crianças. Sempre vai ser maior, né, a variabilidade de nível 1, quando o nível 1 é o indivíduo, o grosso da variabilidade está no nível 1. Mas se eu encontro, né, percentualmente, quer dizer, o percentual da variância que está lá no nível 3 é pequenininho em relação à variância total, a minha perspectiva de que essa intervenção tenha tido um efeito importante já também diminui. Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Aproveitando que o Aloysio mencionou o percentual da variância, enfim, como é que a gente calcularia o percentual da variância total que é representado pelo nível 2, nesse nosso segundo output aqui? Pegaria a variância do grupo e dividiria pela soma da variância do nível 2 e do nível individual. Perfeito. Dá 30,5% da variância total, que é devido ao nível 2. Ah, já calculou? Boa. Sim. Então seria isso aqui, ó. Tá? Então a gente vai dividir a variância do nível 2
pela variância total, que é a variância dos dois, somada, né, dos dois níveis, segundo e primeiro nível. E aí vai dar aquele resultado que a Luísa já tinha nos calculado, que é 30,5% da variância total, explicada pela... Quer dizer, a variância de nível 2 corresponde a 30,5% da variância total. Tá? Então, que nem o Luísa falou, a maior parte da variância total é explicada pelo nível 1, né? Como a gente já tinha visto aqui, né? Ela é muito maior, ela é quase o dobro, ela é mais que o dobro da variância de nível 2. Tá? Ótimo. Vamos adiante. Agora vamos começar a adicionar novos preditores ao nosso modelo. Tá? Então, vamos adicionar primeiro o prematuro. Então, fazer mixed, ZPI, zona C, prematuro, creche. Então tá. E aí? Quem é que me ajuda a interpretar esse output aqui? Alguém que não me ajudou ainda? Sei que vocês estão loucos para falar, mas tem que tirar do mudo para falar. Posso tentar. Vai. Alô? Tá ouvindo? Ah, tá. Melhorou. Vou tentar aqui. A Um média... perto do outro e aí dá eco. Um tem que fechar o microfone. Isso. Não tá ouvindo? Ai, Deus. Quem sabe alguém faz, então. Não, se está... Eu escuto bem. Cauane não me ouve. Não, mas Cauane está de teu lado, o resto sí estamos te escutando. Tá. Então, a cada 100 gramas no peso ao nascer, a média de ZPI aumenta 0,07 desvios padrões, em média, controlando para... Isso é parto prematuro? Controlando para parto prematuro. É a criança que nasceu prematura, abaixo de 37 semanas. Tá, e tem aquela questão também que a Luísa já tinha comentado, né, que o Aloysio disse que é importante, que eu acho que não precisa comentar de novo. E eu não me lembro quais eram as variâncias lá em cima, mas a variância, ela continua no mesmo padrão, né? Eu acho que ela deu uma diminuída, mas eu não tenho certeza, não me lembro como é que era. Isso, diminuiu um pouquinho. Eu acho que bem pouquinho, né? E aumentou o padrão. De nível individual, né? Isso. De nível 2 parece que aumentou um pouco. Beleza. E prematuridade é uma variável de que nível? Prematuridade é uma variável de nível 1. Tá, e o que o P dessa variável está sugerindo? Que ela não é uma variável importante nesse modelo. Isso pode se refletir, por ela não ter dado significante aqui, significativo, a gente vê que o impacto dela na variância de nível 1 é pequeno, por isso que variou bem pouquinho, diminuiu um pouquinho. Tá? Na medida que a gente começa a colocar mais variáveis que sejam relevantes para o modelo, aí sim a gente vai ver uma diminuição nessa variância aqui. Tá? Mas nesse caso, prematuridade não é um bom preditor para esse exemplo. Tá? Então, aqui respondendo a pergunta da Adri, eu acho que foi, né? É aquilo, a Rafa interpretou o output do peso ao nascer a cada 100 gramas, controlando para a prematuridade, mas poderia ser feito interpretando prematuridade sobre ZPI, controlando para peso ao nascer. Tá? Eu tenho uma dúvida que eu tinha colocado, quando eu fui fazer, eu botei prematuridade sem colocar o peso ao nascer em 100 gramas, e daí a variável deu próximo ali, o valor deu 0,4, coeficiente, e o P deu significativo. Será que pode, porque pode ser alguma coisa, algum grau de correlação com o peso ao nascer, a questão da prematuridade, que tem mais informação dela ter perdido significância por entrar junto no modelo?
com o peso ao nascer? Isso aí. Quem nasce prematuro geralmente nasce magrinho ou gordinho? Magrinho. Então, por isso. Justamente isso aí. Tá? Então, essas variáveis, elas são bastante correlacionadas. Claro que elas não explicam exatamente a mesma coisa, né? Mas é isso mesmo. Se a gente analisasse o prematuro sozinho, a gente poderia ver uma associação aqui, mas como elas são muito relacionadas entre si, aí a prematuridade acaba não fazendo muito sentido nesse modelo. Hein, Cauane? E Oi. o fato de uma aumentar e a outra diminuir no score não interfere em nada? Tu diz uma ter o valor positivo e negativo? E outra, não. Então, não interfere, porque aqui a gente está vendo que prematuridade não explica quase nada do modelo, né? Não, é que eu fiquei pensando pela correlação que ela estava falando, tipo, de magrinho e... Aí eu fiquei confusa, assim. É que eu acho que o prematuro é 1, né? Não, prematuro é 0. Daí eu acho que quando é prematuro, reduz os EPI. E quando tem apenas aumenta os EPI. Tá. Isso, ao contrário. É 0,1. Isso aí. Tem mais uma coisa aí, gente, que é importante, que não tem nada a ver com o modelo multinível, mas que é super importante do ponto de vista de ajuste desses modelos, né? Então, nós temos duas variáveis que têm uma correlação esperada relativamente alta, porque quanto mais prematura a criança, menor vai ser o peso ao nascer, em média. Agora, tem um outro aspecto aí, que é, se eu tivesse que dizer, variável tal é fácil de medir, variável tal é difícil de medir, quem que eu juntava com quem aí? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Juntar quem com quem? Eu tenho essas duas variáveis, peso ao nascer e prematuridade, ou idade gestacional. Tá. Se eu tivesse que dizer, uma delas é fácil de medir, outra delas é difícil de medir. Qual que é fácil e qual que é difícil de medir? Prematuridade, eu acho que é mais difícil. Peso ao nascer é uma medida. Peso ao nascer é só botar na balança. O prematuridade, tu tem que saber quando é que foi concebida a criança. Ou por ultrassom. Então, isso é uma coisa que a gente precisa sempre, quando está trabalhando com variáveis, com dados em geral, isso tem que estar sempre na cabeça da gente. Quer dizer, a gente tem peso ao nascer, que é uma variável fácil. Se eu tiver uma balança, eu pego a criança, boto na balança e eu tenho uma medida fácil, precisa do peso ao nascer. Idade gestacional, que eu preciso para saber se a criança é prematura ou não, é um negócio muito mais complicado, porque eu preciso ou saber uma data da última menstruação correta, ou eu tenho que fazer um ultrassom na época certa, bem feito e tal, ou eu tenho que fazer um exame clínico, né, com muita experiência para avaliar a idade gestacional da criança. Então, peso ao nascer, pouco erro de medida, idade gestacional, muito erro de medida. Então, frequentemente a gente quer estudar efeito de prematuridade sobre alguma coisa e é uma luta, porque o peso ao nascer ganha sempre, porque o peso ao nascer é bem medido, tem pouco erro. A prematuridade é difícil de medir, tem muito erro. Então, eu consegui separar, né, o que é quem é prematuro de quem é baixo peso, é um negócio super complicado. E em algumas coisas é extremamente importante, porque é uma questão diagnóstica, né? Porque uma criança que nasceu a termo e tem um peso baixo, ela tem um tipo de problema. A criança que nasceu prematura e tem peso baixo, ela tem outro tipo de problema. Mas é uma questão difícil aí de estudar essa coisa dentro da neonatologia. É um aspecto complicado, porque você tem peso ao nascer, moleza de medir, idade gestacional, super complicado de medir bem. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta aqui, Luísa, porque como eu estava interpretando, eu até fiquei em dúvida nisso na hora que eu assisti a aula, que tu falou que a gente não pode usar o teste de Valde aqui nesses exemplos multinível, que era melhor usar o
para ver o P, né? Verossimilhança. Eu não entendi por quê. Porque esses modelos são estimados através de uma técnica de quase verossimilhança, de forma que o teste mais adequado, com menos viés, é o teste da razão das verossimilhanças. O Stata mostra para vocês aí os P's, né? Esses P's que tem na tabela são P's baseados em distribuição normal. Eles servem para dar uma ideia. Eu vejo lá um P de 0,59, eu digo, bom, essa variável não é significante, né? Nem de longe. Mas na hora que eu for fazer uma análise, vamos dizer, a sério, e que eu tenho que relatar qual é o valor P da prematuridade aqui, eu vou fazer um teste de razão de verossimilhança. Isso, professor, para qualquer modelo multinível? Por enquanto é assim. O problema é que quando a gente passa do modelo de regressão linear para o modelo de regressão logística, a técnica de estimação é outra, e aí nós vamos voltar a usar Wald. Inverte com relação aos modelos tradicionais, né? Nos modelos tradicionais, a gente usa Wald para regressão linear e usa verossimilhança para regressão logística. Aqui é o contrário, porque a gente usa quase verossimilhança para regressão linear e a gente usa uma aproximação normal para regressão logística. Especialmente quando o banco é grande, assim, a gente tem muitas observações, o Wald nos dá um bom indicativo, né, de como vai ser esse teste de razão de verossimilhança. Mas, que nem o Luiz falou, o melhor é a razão de verossimilhanças mesmo. Tá? Então tá, vamos lá. Eu tenho uma dúvida aqui. Vai lá, Tiago. Pode voltar para a tela? Do canal do Stata. Uhum. Eu tenho uma dúvida sobre a interpretação que a gente faz sobre essas variações que a gente está vendo na variância do nível 2, quando eu estou no modelo incluindo apenas variáveis do nível 1. E assim, as variações são pequenas, é algo desconsiderável ou não? Como é que eu interpreto essas pequenas variações que a gente está observando? Não está muito claro para mim essa parte. Sabe, quando assim, quando você coloca uma outra variável que seja específica do nível 2, até entenderia, mas, tipo, não sei se ficou clara a minha dúvida. Não, entendi. Assim, não tem um número mágico, né, Thiago? A gente tem que fazer, por exemplo, quando a gente está rodando uma regressão linear normal, a gente sempre fica olhando aquele R quadrado, né? Para ver o quanto o nosso modelo explica do desfecho, né? E aí a gente, ao adicionar um preditor, aquele R quadrado pode subir, pode permanecer o mesmo, mas a gente nunca sabe se subiu muito, se subiu pouco, né? É um valor que, assim, é meio arbitrário mesmo. Então, a gente pode fazer esse paralelo com o que a gente tem aqui na variância, né? Se ela variou pouco, o quanto é pouco? Depende. Depende, não tem um número mágico assim que diga, isso é pouco, isso é muito. Vai da nossa interpretação ali, mas, por exemplo, quando a gente viu que a gente adicionou o prematuro, né? Essa variância de nível 2, por exemplo, é 32, e a variância de nível 1 é 73. A gente olha na anterior lá. É 32 e é 73, mesmo com o prematuro fora do modelo, a gente vê que essa variação foi muito pequena, né? Que explicou muito pouco, seja de variância de nível 2 ou seja variância de nível 1. Mas, assim, é muito pouco porque eu acho que 0,01 é pouco, sabe? Mas não tem um número mágico, assim, para te dizer, isso sim, isso é uma mudança brusca na variância. Não sei se o Aloysio tem alguma fonte de valor ali. Eu nem quero um número mágico. Não é o que eu estou buscando, Cauã. É realmente sobre a interpretação, sabe? E como é que a gente faz dessas variações que tem aqui. Não preciso de um número mágico, eu sei que não existe. Não é isso que eu estou querendo. Pois é. Então... e aí é bem isso, Thiago. Por exemplo, se a gente adiciona uma variável que esteja
explique mais da variância de nível 1, ou seja, da variabilidade entre as crianças, né? É isso que a gente fez ali com o peso ao nascer. Quando a gente adicionou o peso ao nascer, essa variância de nível 1 ela diminuiu bastante. Então, quer dizer que o peso ao nascer, ela consegue explicar bastante da variabilidade entre as crianças quando a gente está interessado em estudar o score Z de altura para a idade. Tá? Sempre, e tem que ter sempre essa noção, né? Isso sempre com relação ao desfecho que a gente está interessado. Se a gente tivesse com outro desfecho aqui, pode ser que adicionar o peso ao nascer, aquela variância não mude nada, né? Mas para esse desfecho em específico, que é a score Z de altura para a idade, o peso ao nascer, ele faz bastante, ele é bastante relevante, né? Agora, se a gente fosse analisar, por exemplo, não sei, não consigo pensar, só estou pensando em Stanton aqui, vai ser pior ainda. Não sei, um desfecho que não seja relacionado ao peso ao nascer, sei lá, quebrar a perna, alguma coisa assim, talvez isso não explique nada da variância de nível 1. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu só acrescentaria uma coisa assim, que para mim ainda é um pouco não clara, é porque a variância do nível individual ali, né, ela vai ser do resíduo desse modelo. Agora, aquela variância de cima, que é do nível 2, ela também vai variar de maneira semelhante. Por exemplo, se eu colocar uma variável que está no meu modelo que vai estar explicando bem algo que está acontecendo no nível 2, eu também vou observar uma queda boa naquela variância que vai estar na do nível 2 ali também? Observa. Pode não ser tão brusca quanto a variância de nível 1, mas observa uma queda sim. Ok, obrigado. Então, respondi. Bom. Cauane. Oi, vai lá. Aí, quando tu observa uma redução na variância do nível 2, porque tu colocou um bom preditor, tu está observando a redução da variância do intercepto daquelas retas, assim, daquelas várias retas, a variância entre os interceptos das retas. Desculpa se eu estou sendo confuso, é que eu estou confuso mesmo, mas que variância é essa que tu reduz ali? Vou pedir ajuda para os universitários. Gente, a lógica dessa redução da variância é a mesma, né? Quer dizer, eu tenho uma variabilidade entre crianças no nível 1 dentro de creche. E tenho uma variabilidade entre creches que é da média do score Z entre uma creche e outra. Então, se eu tenho uma variável, que é uma característica da creche, que vai explicar muito dessa diferença entre as creches, o que ela está fazendo é exatamente isso. Ela está roubando variabilidade daqueles interceptos que eu tenho e tirando o efeito daquilo, as minhas creches ficaram mais parecidas, né? Do mesmo jeito que ao incluir uma variável importante do nível 1, a variabilidade entre crianças diminui, porque eu estou falando, né, quer dizer, tirando o efeito daquela variável, quer dizer, o resíduo, ou seja, aquilo que sobrou do peso, no caso aqui do score Z de peso para a idade, aquilo que sobrou que eu não sei explicar, varia menos. Então, isso vai diminuindo essa variabilidade no nível 1 e, da mesma forma, vai diminuindo a variabilidade no nível 2. Luiz, deixa eu adicionar uma pergunta do Eduardo. Se a gente pensar de forma gráfica, a distância entre os interceptos é menor. Eles ficam mais agrupados. Beleza. É por aí. É isso, né? É por aí, né? É, isso aí. Tá, dentro disso, só para encerrar, desculpa. Então, também nesse caso, se eu coloco uma variável de nível 2, que é uma boa variável para o meu modelo aqui, ela está conseguindo explicar muito dessa variância, como
aquela variável dos resíduos do nível 1, elas são, né, de crianças dentro de creche, eu não espero que que a variância do nível 1 varie muito. E só que a variância de nível 2 varie, certo? Isso aí. Tem uma mudança pequena, mas não é tão significativa. Isso aí na teoria. Mas na prática, o que a gente vê é que essa coisa não é estanque, entende? Essas variabilidades de nível 1, de nível 2, de nível 3, elas, quer dizer, o modelo, vamos dizer, divide isso, mas conforme você adiciona variáveis, a redução da variabilidade não é estanque. Você põe uma variável de nível 1 e diminui só a variável de nível 1. Isso depende da distribuição dessas medidas entre os grupos também, né? Porque numa estrutura, quer dizer, é uma estrutura meio complicada. Eu, na verdade, quer dizer, eu nunca vi teoria sobre isso, gente explicando isso. Eu imagino que eu tenha, por exemplo, se eu tivesse creches que atendem crianças, por exemplo, de condição muito pior, e que tem muito mais criança de baixo peso, né, ao nascer do que na outra creche. Quer dizer, ao incluir uma variabilidade, uma variável de nível 1, mas que também tem uma distribuição desigual no nível 2, você acaba também tendo algum impacto na variabilidade do nível 2. Não é um negócio assim tão bonitinho, tão fácil. A gente, em modelos mais simples, a gente está brincando aqui com os dados e a gente vê isso. Você botou lá peso ao nascer, diminuiu a variabilidade do nível 1. Você bota o número de crianças na creche, diminuiu a variabilidade do nível 2. Na hora que você começa a botar mais variáveis, a coisa vai ficando mais complicada. A gente vê variabilidade de nível 1, de nível 2, às vezes mexendo de jeitos não muito esperados, mas esses modelos são complicados e não funcionam assim, quadradinho. Por exemplo, a minha dúvida é que quando a gente está desenhando a equação do modelo, a gente bota essa variabilidade residual, no caso que a gente tem dois níveis, como E e J. E a variabilidade do segundo nível seria, no caso, J só. Então, dá para... Eu me confundi no início, achava que essa variabilidade IJ vai englobar a variabilidade do nível J. E como sempre fica um pouco menor, e certamente nos exemplos que a gente está avaliando, a variabilidade interindividual é maior, achava que, tipo, se tem um top de variabilidade que estava do nível 2, estava dentro do nível 1, né? Porque não pode ter mais variabilidade que a que já está por indivíduo. Não sei, aí agora fiquei confundida. Mas não é bem assim, são duas variabilidades totalmente diferentes e uma independente da outra, né? Então, mas isso aí é aquilo que está lá na aula, né? Esses modelos aqui são aqueles modelos que a gente chama de componente da variância, e eu pego a variância total, né, e divido em dois pedaços. Um pedaço que está no nível 1, um pedaço que está no nível 2. O programa aqui nem mostra o total, né? Ele mostra os pedaços. E na hora que a gente quer calcular, como o Cauane já fez, quando a gente quer calcular a correlação intragrupo, a gente soma os pedaços para ver qual é a variância total. A gente vai ver em alguma hora aqui um exemplo de medidas repetidas. Nesse caso, a variabilidade de nível 2, que é criança, é muito maior do que a variabilidade de nível 1, que é medida. Se eu meço peso da criança todo mês, vou lá, meço peso. Para cada criança, tenho lá 6 medidas de peso ao longo de 6 meses. Isso que nós estamos vendo aqui vai ser diferente. Eu vou ter
Nível 1, pouca variabilidade, nível 2, muita variabilidade. Porque a variabilidade de peso dentro de criança é muito menor do que a variabilidade de peso entre as crianças. E eu tenho uma dúvida ali que não tem nada a ver com isso. É que esses modelos também assumem o pressuposto de que a distribuição do desfecho deve ter que se o desfecho deve ter uma distribuição normal. Pois é, eu até fiz um histograma com a variável do desfecho desse banco, né? Tá super normal, mas aí também pensei nisso. Mas aí já seria depois da logística, né? Não sei. A gente tem aqui, é igualzinho regressão linear simples. A gente está dizendo que o resíduo de nível 1 tem distribuição normal e que o resíduo de nível 2 tem distribuição normal. Tá bom. Vamos em frente, Cauã. Beleza. Bom, então depois a gente pediu para botar algumas novas variáveis ali no modelo. Mas eu quero fazer uma coisa diferente. Ao invés de seguir na prática aqui, vamos colocar uma variável de nível 2 aqui. Vou botar o número de crianças dentro de cada creche, tá? Então, é uma variável de nível 2. Então, notem que a nossa variância de nível 2 era 0,32, variância de nível 1, 0,73, e agora vamos rodar para esse aqui. E aí, Thiago, o que aconteceu com a variância de nível 2? Thiago fugiu. Eu falei. Ah, falou? Desculpa, não saiu o áudio? Não ouvi. Não, eu falei que ela caiu bastante. É isso aí. Então, nota que quando a gente colocou uma variável de nível 2, que é relevante para o nosso modelo, se a gente for olhar aqui o valor P, é uma variável relevante para o nosso modelo, ela explicou bastante da variância de nível 2. Nota que a variância de nível 1, ela pouco mudou, né? Foi para 0,7268 e antes era 0,7269. Então, se manteve estável, né, a variância de nível 1. Em contrapartida, a nossa variância de nível 2, ela reduziu bastante, porque essa é uma variável que explica bastante a variabilidade das unidades de nível 2. Nesse caso, as nossas creches. Tá? E aqui, de novo, gente, como é que a gente faz a interpretação desse modelo aqui? Quem que arrisca? Assumindo que a nossa exposição é o peso a nascer. Tá? Ninguém vai interpretar? Posso ir, deixa eu ver então. Então, um aumento de 100 gramas no peso ao nascer vai representar um aumento médio de 0,7 no ZPI, ajustado para a prematuridade e número de crianças nas creches. Isso aí. Tá. Mesma coisa, mesmo que seja uma variável de nível 2, a gente interpreta o modelo da mesma maneira como a gente faz numa regressão linear. Tá? E a mesma coisa vai aparecer com a regressão logística, a mesma coisa para a regressão Poisson, então a interpretação é exatamente a mesma. Tá? A montagem do modelo é um pouco diferente, a gente tem essas questões das variâncias e tal, mas a ideia de interpretação de resultados é muito parecida. Tá? Alguma dúvida com relação a esse modelo aqui? A outras coisas da prática? Eu vou ter que sair daqui a uns 5 minutos.
Eu tive um problema, mas eu acho que agora já respondeu, porque eu estava colocando as de nível 2, eu achei que fosse depois das 2 barras e dos 2 pontos. Aí uma eu consegui, 2 daí trancou, e daí dizia para colocar um R ponto, que seria para dizer que é randômico. Mas aí eu tentei pôr, não deu, mas agora acho que vai dar, sabendo que é tudo antes, independente, né? Isso, a montagem do modelo aqui, os preditores, eles sempre vêm aqui para a esquerda, tá? Quando a gente começa a trabalhar com variância complexa, aí sim é que a gente começa a colocar coisas depois dos 2 pontinhos. Mas isso aqui é uma discussão para mais adiante, tá? Mas com Então, variâncias Anne, é assim que a gente... mas tá, não, aí era só se fosse mais um nível, né? Que aí tu vai fazer as barrinhas. E aí, e mesmo assim, independente de onde for o preditor, ele vai seguir lá. Mesmo, tipo, se eu tiver um 3º nível, e aí esse número de crianças na creche, eu sigo, deixo lá do mesmo jeito? Assim mesmo, Ali na direita, tu indica, né? Então, aqui à direita do comando, tu indica a organização hierárquica dos teus dados, né? E à esquerda, os preditores, independente do nível que eles são. Que aí o Stata vai fazer aquele exercício de identificar a qual nível cada uma das variáveis pertence, né? E aí tu não precisa nem identificar para ele qual nível ela pertence. A gente só vai botar coisas depois dos 2 pontinhos se a gente quiser usar essa variância complexa mesmo. Tá? Eu não sei se vocês falaram aqui, porque eu precisei sair rapidinho, daquela variável mix refeição. Vocês falaram alguma coisa dela? Qual nível ela era? Porque eu pensei que ela poderia ser um nível 2, porque ela depende das creches, né? Ou não? Vamos ver. Primeiro eu tinha pensado ela nível 1, depois eu pensei ela nível 2. Olha só, vamos ver. Mix refeição, tá? Tá aqui. Ela variou dentro dessa creche aqui? Não. Na creche 3? Não. Creche 4. Então, ela é fixa dentro de cada creche. Tá? Então, ela se trata de uma variável de nível 2. Tá? A gente pode fazer esse exercício até, se a gente quiser fazer. Vou voltar aqui, tirar esse número de crianças, vou reajustar esse modelo, tá? Que era aquele sem variável de nível 2. E a gente coloca agora o mix refeição. Qual foi a variância que foi mais impactada das duas? Ela era antes, vamos ver aqui, 0,32 e 0,73. A de nível 2. Ao adicionar, foi para 0,28. Né? Então, aqui já nos dá um indicativo também que é uma variável de nível 2, porque a variância que foi mais impactada foi aquela de nível 2. Tá bem. Só porque eu fiquei na dúvida se ela era nível 1. Uhum. O Stata, ele não é muito bom nesse sentido. Se tu não conhece o banco, assim, ele não é muito fácil de identificar qual variável de qual nível. Mas olhando o browser ali e olhando esse impacto na variância, né, aí tu consegue meio que identificar. Mas a gente ordena para poder olhar mesmo, Cauê, nessas variáveis, entender o banco, mas não precisaria ordenar para o comando que eu dou para fazer a regressão, né? É isso? O motivo da gente ordenar ali, que a gente fez no início, colocar order e sorte, é para ordenar o banco para a gente poder olhar e entender de onde a variável pertence, não que exija para o comando em si. Isso, seria uma exploração inicial, assim. Isso, não precisa para o comando em si, mas é sempre bom a gente manter o nosso banco organizado, né? Porque, principalmente quando não se conhece o banco, que era o caso de vocês, né? Vocês tinham um primeiro contato com esse banco, né? A primeira vez. Então, era bom a gente ter essa organização do banco ali para a gente poder identificar como ele está estruturado. Mas não precisa ordenar de maneira alguma. Se é o banco de vocês, vocês já estão bem acostumados, não precisa fazer tudo. Beleza, gente. Então, eu vou ter que sair, vou deixar vocês com a Luísa. E aí, qualquer dúvida que tenham comigo, a gente pode conversar depois pelo Classroom, se não, até semana que vem. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Cauane, obrigado. Obrigado, Cauane. Aloysio, eu tenho uma pergunta. Espera só um pouquinho, Rafa. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá. Saudosismo. Nós estamos esse ano migrando definitivamente para o Stata. Mas eu tenho
uma relação afetiva de muito tempo com o MLWin, que é isso que vocês estão vendo aí, que é muito mais chatinho de usar do que o Stata para ajustar os modelos, mas tem algumas coisas, em especial essa coisa da notação dele, que eu acho muito bacana. Isso que a gente estava falando, né? Eu botei lá uma variável no modelo e eu não sei bem de que nível é. Aqui o MLWin apresenta o modelo ajustado e... Peraí. Vocês estão vendo aqui a tela com as equações, né? Sim. Sim. Então, o MLWin, nesse sentido, eu acho ele muito legal, porque quando... o que nós estamos vendo aqui é o mesmo banco, um modelo parecido ajustado. Então, veja que o MLWin está me dizendo aqui, olha, o meu desfecho é o ZPI, e eu tenho 2 níveis nesse modelo, porque o ZPI tem I e J. E ele já me diz, olha, o ZPI está aqui ligado numa distribuição normal, que tem uma média dada por uma matriz XB de médias, né, e uma matriz de variância sigma. Porque agora eu tenho 2 níveis, etc. E tal. Então, não é mais um sigma, não é mais um Mi sigma 2, não é uma média só, eu tenho médias por níveis e tal. E depois aqui ele mostra, olha, eu tenho aqui o meu ZPI que está escrito numa equação que tenho um intercepto, e aí eu tenho as variáveis preditoras da parte fixa do modelo. Então, essa parte fixa do modelo, que é o que vocês estavam perguntando e se atrapalhando um pouco, porque estavam querendo botar nome de variável lá para a direita da equação do comando do Stata, e não. Quer dizer, tudo que for preditor, não importa qual nível, tudo que for preditor da parte fixa do modelo, que é este pedaço aqui da equação que nós estamos vendo, todas essas variáveis vão lá à esquerda dos nomes dos níveis que a gente está usando. E o MLWin é legal porque ele me dá aqui, junto com o nome da variável, um índicezinho. Então, eu vejo o peso ao nascer é IJ, eu sei que é variável do nível 1. O número de crianças é só J, eu sei que é uma variável do nível 2. A renda familiar é IJ, eu sei que é uma variável do nível 1. Então, nesse sentido, essa notação, essa maneira de apresentar a equação do MLWin, eu acho muito bacana. E aí, a parte aleatória do modelo, né, ele está me dizendo aqui, olha, lembra que eu fiz aquela coisa, que eu peguei os interceptos, né, de cada grupo, né, e nós trocamos o intercepto fixo de cada grupo por uma média geral, mais um resíduo de nível 2, né, que é o que aparece aqui. Então, veja que o meu conjunto de interceptos aqui tem uma média geral, o resíduo do nível 2, que ele está chamando aqui na equação de U0J, e um resíduo de nível 1, que é o E0IJ. Então, também aqui, né, uma anotação bem bonitinha, bem arrumada. E aqui, nessa parte dessa janelinha, eu tenho a estrutura aleatória do modelo. Então, nesse sentido aqui, né, fica bacana. Aquilo que o Stata bota, uma tabela em cima com a parte fixa do modelo e uma tabela embaixo com a parte aleatória do modelo, ele mostra aqui dessa forma. Então, ele me dizendo, olha, o U0J, que é o resíduo de nível 2, pergunta do Matias, tem uma distribuição normal com média 0 e uma variância, que nesse caso aqui é uma variância simples, que é 0,22.
O resíduo de nível 1 tem uma distribuição normal, com média zero, e uma variância, que aqui é uma variância simples, que nesse modelo aqui eu estou estimando como 0,69. Tá? Então, é uma maneira que eu acho muito elegante de apresentar esse modelo. Separa a parte fixa do modelo, separa a parte aleatória do modelo. Está aqui o resíduo do nível 1, a distribuição e a estimativa da variância. O resíduo do nível 2, a distribuição e a estimativa da variância. Então, está aqui tudo bonitinho. E é mais fácil até para a gente identificar o que é um preditor de nível 1, o que é um preditor de nível 2, por aí vai. Eu gosto dessa anotação, dessa apresentação, porque eu acho que ela ajuda a gente a ver como é que esse modelo está estruturado. Mas, enfim, o Stata, nesse sentido, é mais flexível, mais fácil de lidar. E agora tem, inclusive, um jeito que, se em alguns casos de modelos mais complicados, que o Stata não dá conta de fazer, a gente pode integrar, tem um jeito, eu nunca usei, na verdade, mas tem um jeito de a gente fazer o MLWin funcionar usando a janela do Stata. Enfim, eu queria mostrar isso para vocês porque eu acho que é uma maneira interessante da gente visualizar a estrutura desse modelo que nós estamos ajustando, com 2 níveis de variabilidade, né? O resíduo de nível 1, o resíduo de nível 2, o meu intercepto partido numa média geral e esses resíduos de nível 1 e 2, e aqui a parte fixa do modelo, que tem aqui, nesse caso, eu estava brincando aqui com os preditores, e coloquei a renda familiar, que é uma variável do nível 1 também, que tem um efeito também importante, e embora o coeficiente seja muito pequeno, porque essa variável deve estar em reais, então é aquela história, né? Cada R$1 a mais na renda familiar aumenta em 0,001 o score zero. Então, tem muito... Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. A cara do MLWin é meio que a nossa despedida do MLWin aqui. A partir dessa rodada do curso, é só Stata. Então, vamos continuar. Perguntas a mais? Eu tinha uma pergunta, na verdade essa é uma pergunta que eu tinha anotado aqui, porque na verdade pode ser uma coisa mega idiota, mas sei lá. Eu fiquei pensando por que quando a gente faz os estudos de corte, né, lá em Pelotas, a gente vai avaliar antes mesmo das crianças nascerem, a gente já sabe que vai pegar, entre aspas, todas as crianças que vão nascer na cidade. Claro, nem sempre consegue pegar todas e tal, mas isso não vem ao caso. A gente quer o 100%. Só que quando elas nascem, né, a gente pode ter uma estrutura aí de que algumas crianças nascem num hospital e outras crianças nascem em outro. E eu não sei se isso aí tem alguma... se a gente não deveria levar em consideração essa hierarquia, porque a gente já está pegando como se fosse um censo, né, de todas as crianças que vão nascer na cidade, ou não, e por que a gente não avalia isso, se tem um motivo? Rafa, sem dúvida que existe aí, né, uma estrutura hierárquica. A questão é que eu acho que no caso, né, daquilo que nós estamos querendo estudar, essa estrutura hierárquica não tem muita importância, né? Quer dizer, o nosso foco, o nosso interesse não é no hospital ou naquilo que está ligado ao hospital. Quer dizer, as crianças nascem no hospital porque tem que nascer em algum hospital, mas a gente não tem nenhum interesse específico na estrutura do hospital, ou, enfim, nessa coisa toda. A gente, na verdade, afora uma análise que eu fiz e publiquei há muito tempo atrás,
comparando hospitais individualmente, por conta dessa questão da mortalidade no primeiro ano de vida, a gente não tem muito interesse nessa questão. Quer dizer, o nosso interesse são em determinantes ou individuais, né? Ou, às vezes, e a gente já fez algumas análises nesse sentido, com determinantes do bairro, por exemplo, onde a criança mora. Então, eu até estava discutindo isso com o Cauane aqui ontem, acho que foi, porque daí nem foi essa pergunta que eu fiz para ele, mas a gente estava conversando sobre não me lembro, eu peguei um artigo que eu estava lendo e fiquei com essa dúvida, porque a minha pergunta foi nesse sentido para ele, não era nas cortes, né, mas era num sentido assim a pergunta, e aí eu fiquei com essa dúvida, porque ele me disse que mesmo que tu vá avaliar um preditor e o desfecho em nível individual, e tu tem uma estrutura hierárquica no modelo que, tipo, como foi determinado, né, a tua amostra, tu pode colocar ela como... Claro, talvez é isso que tu diga, não vai fazer grandes diferenças, mas tu pode colocar ela como uma maneira hierárquica no teu modelo. Não sei se para dar mais credibilidade ou, tipo, para respeitar essa hierarquia. Claro, não sei se vai fazer muita diferença realmente, mas talvez um hospital, Pelotas talvez não, mas em alguns outros lugares talvez tenha hospital, Pelotas tem pouco, né, mas hospital público, hospital privado, ele vai ser um pouco diferente, isso aí pode determinar algumas outras coisas, né, mais para frente. Não sei, fiquei pensando. O problema é esse, quer dizer, é que no fim a gente, quer dizer, do ponto de vista dessa estrutura hierárquica, ela é importante na medida em que ela tem um impacto naquilo que você quer estudar. Então, é aquela coisa, se a gente estivesse fazendo um estudo em que a gente estivesse interessado, por exemplo, em desfechos perinatais, em que eu quero saber, por exemplo, a ocorrência de complicações neonatais ou a mortalidade na primeira semana de vida, alguma coisa desse tipo, provavelmente essa estrutura hospitalar seria uma coisa importante. Eu teria que levar em conta, ver que essas crianças estão agrupadas nesses hospitais, elas provavelmente vão passar os primeiros dias de vida dela dentro do hospital. Uma criança com complicação vai acabar indo lá para a unidade de terapia intensiva. Mas como o nosso negócio é uma coisa de longo prazo, em que a gente está querendo ver o que essa criança faz da vida dela no longo prazo, o foco não é o hospital, então a gente realmente acaba não levando em conta isso. Mas se a gente fosse fazer um estudo, vamos dizer, pegar a coorte e fazer um estudo de saúde ou de sobrevivência perinatal, aí sim eu acho que levar em conta o hospital, o contexto do hospital, a estrutura, características do hospital, isso seria uma coisa importante. Professor, uma pergunta. Quando a gente tem uma variável de nível contextual, por exemplo, o IDH de um setor censitário, mas a gente transforma centenas de setores censitários em quintis de setores censitários. Por exemplo, em quintis de setores censitários conforme o IDH, né? Faz cortes assim de faixas de IDH e cria quintis de setores censitários. Então, tu está criando... eu tenho dificuldade de entender que nível que é essa variável, né? Essa variável de quintil aí, porque ela é construída a partir de uma variável de nível de setor censitário, mas ela é uma região da cidade, né? Mas vamos organizar. O que é o teu desfecho, né? O que são os teus níveis? Vamos pensar isso de uma maneira... Tá. Por exemplo, o meu desfecho é uma taxa de incidência
de hospitalização por coronavírus. E aí, essa taxa eu vou ter por quintil socioeconômico, mas daí eu acho que vai ser um estudo ecológico, né? Porque daí a minha taxa vai ser a taxa do nível do quintil socioeconômico. Estou com dificuldade agora de pensar um desfecho no nível individual e que eu queira ajustar para ver o efeito do preditor no nível do quintil socioeconômico do território. Bom, por exemplo, a letalidade por coronavírus. Tu tem as pessoas que morreram ou não, isso no nível individual, e aí eu tenho o endereço dessas pessoas, vou alocar o endereço delas da residência dentro de um setor censitário, e eu tenho o IDH do setor censitário. Então, o desfecho é morreu ou não morreu, e a exposição é o IDH do local de moradia. Vocês estão vendo o meu quadro branco aqui? Sim. Sim. Tá, mas é que eu acho que você está pensando em um desfecho e preditores que são todos do mesmo nível, que são do nível do setor censitário. Porque você tem uma cidade aqui que está dividida. Está tudo em branco, Aloysio. Não sei se você está escrevendo alguma coisa. Vocês não estão vendo nada? Não, está uma página em branco. Agora sim. Tá. Uma batata no calor. Na pinha. Estou fazendo aqui uns setores censitários. Quer dizer, a questão é, se você está pensando numa incidência de coronavírus por setor censitário e está olhando o IDH do setor censitário, você está fazendo um estudo ecológico que tem um nível só. Agora, se eu for olhar, por exemplo, a probabilidade de infecção por coronavírus, uma probabilidade individual, quer dizer, aí o meu desfecho passa a ser uma coisa dos indivíduos dentro desse setor, certo? Certo. E aí eu tenho, quer dizer, características do indivíduo que poderiam ser o quê? Vamos lá. Idade. Idade. Então, aqui eu tenho idade. A minha letra é horrível, agora escrevendo na tela é pior ainda. O que mais que tem sido colocado aí como fator importante para... Presença de comorbidade? Não. Comorbidade, boa. Ixi, não dá mais. Então, lembra, vocês já sabem que isso aí é comorbidade. E aí eu tenho aqui, por exemplo, coisas do setor, e aí nós vamos poder pensar, bom, eu consigo calcular, sei lá, um IDH do setor. Isso agora é uma característica que pega, quer dizer, em comum, né, um setor inteiro, setores de IDH mais alto, setores de IDH mais baixo. E agora eu tenho uma variável que é de nível qual? O 2. Então, eu tenho agora um preditor de nível 2, que é comum a todos os indivíduos que moram naquele setor, compartilham essa característica do IDH, que foi uma coisa que a gente, inclusive, discutiu numa pergunta, né? Que é uma variável complexa, né? Mas ela é
essencialmente uma variável agregada, porque ela pega uma série de informações que são individuais, do tipo nível de educação das pessoas, nível de renda, nível não sei do que. Você agrega isso tudo e gera lá um indicador que você atribui, né, historicamente a país. Depois isso começou a ser feito em nível municipal no Brasil. E você está falando em IDH de setor, Eduardo, eu nem sei se alguém já está calculando IDH para setor censitário. Não, mas tem, pelo menos para a região metropolitana de Porto Alegre, o pessoal do IPEA fez. Fez, né? Uhum. E aí, professor, se a gente quiser agregar setores censitários, tá, para dividir só em 5 grupos de setores censitários, por faixa de IDH, eu vou estar perdendo informação, né? Eu acho que por aí já não seria uma boa, porque o IDH ele te permite uma variabilidade maior se tu olhar cada setor. Mas se eu estratificasse por quintil de UDH, continuaria sendo uma variável de segundo nível. Só que aí teria só 5 unidades nesse nível. A única diferença é que, em vez de você ter uma variável contínua, que vai ter uma distribuição aqui mais ou menos normal, quando você usar o IDH contínuo, né, você vai ter uma variável que vai estar dividida aqui em 5 grupos de igual tamanho, com, né, valores crescentes do IDH. Quer dizer, você só mudou a maneira como você está codificando essa variável. Então, em vez de você dizer, olha, cada aumento em um desvio padrão do IDH provoca um aumento de X na probabilidade, ou uma redução de X na probabilidade de infecção por coronavírus, você vai estar dizendo, olha, o quintil mais rico não, o quintil melhor do IDH, comparado com o quintil pior do IDH, tem, né, tantos por cento menos de probabilidade ou de odds de infecção do ponto de vista individual. Muito obrigado. Eu vou abusar um pouco, Luiz, desculpa. E ao longo do tempo, por exemplo, se eu quiser ver cada quintil, medidas repetidas ao longo do tempo, isso também pode virar um nível, porque, por exemplo, a hipótese de que começa nos quintis mais ricos e depois de um tempo há uma transição socioeconômica para ter uma probabilidade maior nos quintis mais pobres de infecção, né? Isso poderia virar um nível, assim, que nem tu mencionaste numa aula anterior. Essas várias medidas do mesmo quintil ao longo do tempo. Não, mas veja, o que vai mudar aí, quer dizer, você agora, uma coisa, o IDH não vai mudar, né? De um mês para o outro. Não. Quer dizer, o que vai mudar, quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, eu agora estou levando em conta o tempo também. Quer dizer, né? Então, mas veja, isso passa a ser... como é que a gente poderia estruturar esse modelo? Esse modelo vai ser um modelo... Porque eu não tenho... se você... Se você incorpora um aspecto longitudinal nesse estudo, ou seja, você está acompanhando as pessoas ao longo do tempo, e você está vendo infectado, não infectado. Quer dizer, isso aí você teria um estudo
um estudo longitudinal, mas em que não seria necessariamente um... Não seria como um estudo de sobrevivência, mas já não, talvez nem multinível, né? Apenas só de um nível, que seria o nível do setor. Não, é exatamente isso. Quer dizer, você transforma isso num estudo longitudinal, mas o tempo não é necessariamente o nível disso. Quer dizer, você está acompanhando gente ao longo do tempo, você vai usar, quer dizer, vamos dizer assim, vamos dizer que a tua medida de tempo seja a semana epidêmica, né? Quer dizer, isso passa a ser uma característica eu acho que dentro poderia até virar quer dizer, uma análise de sobrevivência como estrutura hierárquica em que quer dizer, cada semana passa a ser uma unidade do teu estudo, em que você é positivo, né? Você se infecta ou não naquela determinada semana, e cada semana está dentro de um indivíduo. Quer dizer, você passa a ter uma estrutura de 3 níveis agora, que você teria um nível aqui que eu vou chamar de nível 0, que é o tempo, né? Muito obrigado. Numa estrutura mais simples, quer dizer, se você simplesmente tem um estudo longitudinal em que você não tem uma estrutura hierárquica, mas você simplesmente pode considerar, quer dizer, o que a gente faz, na verdade, numa análise ou com Poisson ou com regressão de Cox, é que o período de observação do indivíduo ele é quebrado em pedaços, né, que dependem do tempo. Mas se a gente está trabalhando já numa estrutura hierárquica em que você tem mais níveis, quer dizer, esses períodos de tempo podem ser integrados nessa estrutura de níveis e passar a ser considerado como um nível. Maravilha, obrigado. Professor, e já que Eduardo inicialmente falou de uma taxa média de mortalidade, por exemplo, por setor, aí já nem seria multinível exatamente, né? Se eu não falo de tempo, simplesmente a média da taxa de mortalidade por setor, e aí simplesmente segundo o IDH, mesmo que categorizado, né? Não precisaria um multinível, na real. Não, se fosse uma taxa de incidência por setor, teria um estudo ecológico sem multinível nenhum. Entendi, obrigado. Professor, em relação à pergunta ali da plataforma, então, do IDH e do tamanho do município, seria o IDH, então, agregado? E o município? Porte populacional. Se o estudo envolvesse mais do que um município, o município poderia ser um nível dessa estrutura. Não, eu digo, desculpa, professor, em relação à pergunta da plataforma ali, que tinha o tamanho do município e o IDH, para dizer essas variáveis integrais ou agregadas. Então, mas ali a gente estava falando de um IDH municipal. Né? Isso. Então, eu tenho uma estrutura ali, sei lá, indivíduo e município. Eu tenho uma estrutura em 2 níveis, o IDH é uma característica do município, é uma variável de nível 2 e é uma variável, essencialmente uma variável agregada, porque ele é construído a partir de características dos indivíduos que moram naquele município, da renda das pessoas, né, do nível de educação das pessoas, quantas crianças morreram, ou quantas crianças não morreram ali naquele município, por aí vai.
Quer dizer, você está pegando variáveis individuais, jogando aquilo tudo no liquidificador e gerando um score que é, vamos dizer, usado para dar uma característica municipal. Enquanto que o porte do município, bom, quanta gente tem lá dentro, é uma característica do município em si, não é característica de ninguém lá dentro. Assim como, por exemplo, uma medida de concentração de renda. Se eu calculo o Gini já seria uma variável agregada também, né? Porque eu estou fazendo uma conta mais ou menos complicada, mas usando a renda, né, de cada domicílio. Quer dizer, da mesma forma, eu posso calcular a média da renda dos domicílios e aplicar no município. Eu posso calcular a variância da renda, que é uma medida de desigualdade de renda. Posso calcular o Gini, quer dizer, são todas variáveis de nível 2, de nível municipal, mas são agregadas. Agora, se o município é em área urbana... Não, município... Em área urbana rural não pode, porque não tem município inteiro em área rural, tem setor só em área urbana rural. Mas eu posso pegar município, é capital ou é interior? Isso é uma variável do município, integral do município, não tem nada a ver com os indivíduos que estão lá dentro. Luísio, não sei se isso ficou muito claro para mim, assim, porque quando eu estava estudando, eu e a Luísa, a gente já estava até discutindo isso, sobre essa definição, né, da variável integral. E uma das definições que eu achei aí num guia específico para análise multinível, era falando que uma das características da variável integral é que ela não tem uma versão análoga dela para o nível individual. Então, por exemplo, quando eu olho o IDH, não existe um IDH do indivíduo. Eu consigo imaginar, por exemplo, assim, uma variável agregada ser, por exemplo, a média de peso das pessoas do município. Ok, isso para mim é claramente uma variável agregada. Só que, para mim, o IDH, ele é integral de um grupo de pessoas. Do mesmo jeito que, por exemplo, um Gini, ele precisa que eu tenha um grupo para fazer essa comparação, sabe? Eu entendo que ele é feito com base em uma série de medidas individuais. Mas como é que seria o análogo individual do IDH? O IDH do indivíduo? Não, eu acho que você traz um ponto interessante, Thiago. Quer dizer, eu acho que sim, que a questão quer dizer, se eu pego um exemplo simples, né, e pego, por exemplo, no caso lá da creche, e da classe e da criança, a média de idade de cada uma das classes, né, é uma característica agregada, uma característica da classe, né? Bom, a idade é um atributo individual. E eu posso fazer estatísticas variadas, eu posso fazer a média, posso fazer o desvio padrão, posso fazer a mediana, posso fazer, enfim, qualquer estatística que eu queira. Eu acho, para mim, do ponto de vista conceitual, que o IDH é só uma construção mais complicada de características individuais, só que em vez de eu pegar só a renda, ou eu pegar só a educação, ou eu pegar só a mortalidade, né, que é gente que mora lá dentro, morreu ou não morreu, eu estou fazendo, quer dizer, uma mistura, né, de uma série de características que são individuais e transformando numa variável de nível superior, só que de um jeito muito mais complicado do que eu fazer a média da renda ou a média de idade de quem está dentro daquele grupo. Eu acho que daria até para discutir, entende? E dizer, bom, IDH não é bem agregado, já é uma coisa tão complicada, uma mistura de tanta coisa, que eu não tenho esse análogo individual. Mas, para mim, conceitualmente, ainda é um jeito complexo de você agregar uma série de informações que são essencialmente de nível individual.
assim, e até no outro, que é do tamanho, eu entendo, mas porque para mim essa é uma coisa, por exemplo, se eu for falar do tamanho do município, sabe? Essa para mim é outra que eu fico assim, tá, eu posso falar do tamanho do grupo do indivíduo, que é um N valendo 1. Então essa para mim é uma variável que também tem um análogo no nível do indivíduo, sabe? Então, entendo o seu ponto, mas assim, eu ainda fico com dúvida, sabe? Onde que seria uma definição boa aqui para as duas coisas, porque eu tinha botado exatamente o contrário. Então, para mim, assim, tá, eu consigo imaginar um análogo individual para o tamanho, que aí eu posso fazer um N igual a 1, né? Eu consigo calcular isso e botar um valor específico para o indivíduo. E agora o IDH eu não consigo chegar e colocar um valor específico para o indivíduo, porque eu fico pensando até algumas coisas, tipo assim, eu vou falar, por exemplo, de uma taxa de mortalidade. O indivíduo, eu sei se ele morre ou não. Eu não sei dizer, agora não consigo falar de uma taxa de mortalidade para um indivíduo, né? Porque eu falar de uma taxa é uma coisa que é característica de grupo, sabe? Então, isso tudo para mim ainda fica meio... Eu botei integral nas duas respostas. Para mim, nenhuma é agregada, mesmo porque a gente não tem nenhuma medida para conseguir chegar até essa segunda variável, né? Eu tinha entendido que, de algum jeito, a gente tinha que mensurar, né, para ela ser agregada no modelo. Então, eu botei integral nas duas opções. Não, eu entendo que a coisa do IDH, o porte do município, eu acho que o Thiago está forçando a barra. Mas a coisa do IDH, eu entendo que a gente possa considerar, quer dizer, que é uma construção tão complexa que você já não tenha mais um análogo individual, que você possa até dizer, tá, é uma variável integral. Mas o que eu queria chamar um pouco de... trazer um pouco a discussão, eu acho que o importante para mim é que a gente possa estar aqui pensando e discutindo. Sim, professor. A gente tem a situação... Oi? Quem está falando? Mas mesmo que ela seja complexa, ela parte de dados do indivíduo, né? Foi assim que eu pensei. Então, tipo, construir o IDH se tu não tiver o dado do indivíduo. Então, tu precisa, sei lá, foi isso que eu pensei. Mesmo que ela seja complexa e tenha um... Sim. Não, então, essa é a minha lógica, o meu entendimento. Quer dizer, embora seja uma construção muito mais complicada do que fazer a média da renda do setor ou do município, ela é uma coisa que está baseada numa série de informações individuais. Para mim, é uma variável complicada, mas ela é uma variável agregada. Mas eu entendo que haja uma certa polêmica em relação a isso, no sentido de que a coisa foi processada de tal forma que você não tem, quer dizer, essa volta, esse análogo, como o Thiago está dizendo, esse análogo individual. Bom, qual é o IDH de cada um? Quer dizer, não tem IDH de cada um. Quer dizer, você tem, para cada um, os pedacinhos que formam o IDH, do ponto de vista da educação, da renda, de estar vivo ou de estar morto. Né? Mas, fora isso, não. Enfim, para mim, o principal é a gente poder estar aqui pensando, né, e colocando essas situações mais complexas à prova aí da gente estar entendendo isso. Porque esses modelos, eles são... Eu acho assim, são modelos muito interessantes, muito flexíveis, dá para fazer coisas super interessantes. Mas a gente está dando um tempo para conseguir processar essas coisas todas. E é engraçado porque eles, na verdade, não são nem tão diferentes daquilo que a gente vem fazendo, mas é um pulo do um nível para mais de um nível que dá um nó na cabeça. E a gente demora um tempo para conseguir realmente se sentir à vontade com esse tipo de coisa e fazer sentido, de conseguir ver com clareza
o que é nível, o que é a característica do nível, né? E, enfim, o que é o indivíduo, né? O que é o nível 1, o que é o nível 2, enfim. Mas a gente vai falando e vai dando exemplo, vai pensando e vai lendo as coisas, e eu acho que a gente vai ganhando essa familiaridade. Então tá bom, meninos, já passa das 4. Acho que foi uma ótima discussão de novo. Dessa vez gravamos, vou botar no ar depois. Quem quiser se ver no quadradinho aí pode ir assistir. E vamos continuar. Já vamos passar mais material, mais leituras, mais coisas para vocês. E agora temos que começar a complicar um pouco mais. Até agora está muito fácil. Então tá bom, gente. Valeu, ótima sessão, obrigado pela atenção, participação, em especial obrigado pelas perguntas, e vamos continuar interagindo na plataforma, logo vamos mais perguntas e mais provocações aí. Agora, nada de só perguntar quantos níveis tem, se a variável é de nível qual, aí foi fácil demais, fiquei frustrado. Obrigado, Luiz. Gente, até mais. Valeu, Luiz. Até, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana.